Saudações! O que acontece à dívida quando esta é paga? Será que a penitência tem mais poder e maior significado do que a graça de Deus? Em que sentido bíblico é que a penitência pode complementar o sacrifício perfeito de Jesus realizado na cruz do Calvário? Onde há perdão, será que é necessária a penitência? Neste segmento consideramos o significado da graça de Deus revelada em Jesus e a obra da penitência feita pelo pecador. Consideramos também o efeito que a crença na prática da penitência pode ter e como esta pode constituir uma barreira tanto à fé como à graça de Deus. O que segue é uma gravação precisamente sobre este tema. No fim, irei depois concluir com mais um pensamento. Continuamos com o nosso estudo, o poder da tradição e o poder do Evangelho. No estudo anterior, consideramos o assunto do castigo divino e o medo com que as pessoas que vivem segundo a tradição sofrem. E, geralmente, junto com este medo está a aflição de serem condenados por Deus por causa de todos os pecados que cometeram. As pessoas que vivem com medo da justiça divina vivem assustadas, pensando que serão condenadas à eternidade do inferno. O pensamento de que estão em pecado e que ainda não conseguiram resolver o seu estado de pecador diante de Deus faz com que a aflição de espírito seja um fator constante em suas vidas. Hoje vamos contemplar o aspecto da justiça e o castigo e como a tradição é um véu que impede a visão. Uma pergunta: será que há razão para as pessoas viverem com medo, com ansiedade por causa dos seus pecados e a incerteza da sua salvação? O que é que dá razão ao medo e à formação que as pessoas têm recebido pela tradição religiosa? A tradição religiosa tem incutido nas pessoas a crença de que são insuficientes para merecer o céu. Junto com esta crença está a convicção de que só com muita penitência é que o ser humano poderá ter a hipótese de chegar ao céu. Mas se analisarmos bem o Evangelho de Jesus, vimos que há um outro caminho. O caminho da paz de Deus e que foi selado com o sacrifício de Jesus na cruz. Pelo Evangelho compreendemos que o pecado já foi castigado em Jesus. E o pecado tendo sido levado por Jesus, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, se Jesus pagou pelos nossos pecados, não há mais dívida a ser paga pelos pecados. Vejamos o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus 10, 12 mostra-nos que Jesus ofereceu um único sacrifício pelos pecados. O sentido desta expressão, sacrifício único, no texto grego, a língua em que foi originalmente escrito, é que o sacrifício permanece em estado perpétuo na sua validade. Isto é, o sacrifício de Jesus não perde o seu valor diante de Deus Pai. Não pode ser invalidado. Lemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que Jesus levou os nossos pecados. Eu passo a ler: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Portanto, a leitura de 1 Pedro 2, 24 diz que Ele levou sobre si mesmo os nossos pecados sobre o madeiro. O princípio bíblico é que Jesus, tendo sido castigado pelos nossos pecados, que não há mais penitência ou sacrifício necessário pelos pecados. E pelo sacrifício de Jesus a nosso favor, pela fé em Jesus, nós vivemos livres da condenação pelo nosso pecado. O problema da dívida do nosso pecado tendo sido resolvido em Jesus, já não são mais necessários sacrifícios pelos nossos pecados.
Esta explicação parece ser muito simples. A questão não deve ser se esta explicação é muito simples. A questão deve ser qual o fundamento desta explicação. Ou seja, o que é que diz o Evangelho? Será que a obra de Jesus na cruz teve um impacto assim tão grande? A razão de, por vezes, pessoas terem dificuldade em aceitar a simplicidade do Evangelho de Jesus é porque não têm dado atenção à mensagem do Evangelho. O que Jesus fez é seguro. O ser humano é falível, sim, mas o que Jesus fez é infalível. Ao reconhecermos as nossas fraquezas, deparamos-nos com um assunto sério que é o seguinte: será que estamos mesmo perdoados, dada a continuidade das nossas falhas? Será que ainda teremos que dar contas a Deus pelas nossas faltas? Há muito que considerar neste assunto. Nesta secção iremos ver o aspecto do que Jesus fez por nós e como deve ser a nossa vivência no Evangelho. A Bíblia ensina-nos sobre a justiça de Deus, a condenação e o castigo eterno. Vamos ler 2 de Pedro 2,9. 2 de Pedro 2,9. E diz o seguinte: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus já tem um dia marcado em que os injustos serão castigados. Porém, como nos diz este mesmo texto, o Senhor livra da tentação aos piedosos. Segundo este versículo, o castigo está marcado, porém notemos que este castigo é para os injustos. Vejamos ainda o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vimos por este versículo que a ira de Deus permanece sobre os que não creem em Jesus. Mas para o que crê em Jesus, essa pessoa tem a vida eterna. De acordo com este versículo, para a pessoa ter a vida eterna, a condição é crer em Jesus. Esta crença implica um reconhecimento pessoal pelo que Jesus fez por cada pecador. Esta crença também implica a rendição do pecador a Jesus. Portanto, este é o tipo de crença que leva a pessoa a entrar e a viver a nova vida em Jesus. Neste assunto, o que a tradição tem feito tem sido colocar na pessoa a responsabilidade de melhorar a sua vida à sua própria custa, ao ponto de merecer o que Jesus já deu. A tradição tem incutido nas pessoas o sentimento de culpa pelo pecado, mas não tem apontado para a solução que Jesus providenciou mediante a sua morte redentora na cruz. A tradição tem transmitido doutrinas de homens e que leva as pessoas a porem as suas crenças nelas. É mediante este conhecimento inspirado na tradição que as pessoas ficam com medo de que Deus não os receberá no céu e que o seu destino será a condenação eterna. A tradição, mediante os seus ensinos, tem fortalecido a incerteza e a falta do descanso espiritual. Creio que esta é uma das situações mais aflitivas que um ser humano pode carregar na sua alma. Por causa disto, há pessoas que, sempre que lhes acontece algo negativo, eles logo pensam que é castigo de Deus. Uma outra palavra que podemos usar no lugar da palavra castigo é a palavra penitência. Penitência é como um castigo pelo qual a pessoa paga pelos seus pecados. Penitência implica mortificar o desejo ou a inclinação da pessoa para o mal. Penitência é considerado o castigo que a pessoa aceita e sofre e que comprova o seu arrependimento. Penitência é um dos fundamentos que a tradição religiosa ensina. O ensino é que se a pessoa fizer penitência poderá ser absolvida do pecado que confessou. A absolvição, segundo a enciclopédia católica New Advent, significa a remissão do pecado ou o castigo por causa do pecado e que é concedido pela Igreja.
A absolvição é o ato do sacerdote pelo qual, no sacramento da penitência, ele liberta a pessoa do pecado. Pressupõe-se que haja da parte do penitente a contrição e a confissão. Esta informação está disponível na referida enciclopédia e pode ser acedida através da internet. O alvo da penitência, segundo a tradição, é que, se a pessoa aceitar e sofrer o castigo pelo mal que fez, pode ficar então reconciliada com Deus. É neste campo que vimos o grande erro e engano criado pela tradição religiosa. Porquê? Porque a penitência é o ato, por parte do pecador, em que faz a aplicação da justiça a si próprio. Este mesmo ato dá ocasião para a mesma pessoa dar valor ao seu próprio ato de justiça, aquele ato ao qual também se submete. A tradição ensina que a penitência é uma forma da pessoa encontrar o perdão, misericórdia e reconciliação, na base do que ela própria sofreu mediante a mesma penitência ou castigo, e segundo a absolvição dada pelo sacerdote. Há um sentido de a pessoa, ela própria, ter pago pelos seus erros, dando a ideia de que por isso a pessoa passa a estar bem com Deus. É curioso que na teologia católica a penitência só tem valor depois da pessoa ser batizada. Nesta vertente, a pessoa não batizada não tem acesso à penitência. Um problema com esta crença é que as pessoas são batizadas quando bebés, quando não sabem o que é o pecado nem o que é o Evangelho. Isto, portanto, no contexto da doutrina católica romana. Há nesta crença uma séria dissonância com o Evangelho. As pessoas presas pela tradição e que vivem com medo são escravas do medo. Mas se consultarmos o ensino do Evangelho, logo vimos que o Evangelho não dá força alguma à crença de que as pessoas devem continuar com receio de serem condenadas. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Evangelho de São João, capítulo 8. Quem conhece a verdade e anda na liberdade que a verdade oferece, essa pessoa não anda preso ao erro. Conhecer a verdade evangélica leva a pessoa a viver à luz que essa verdade providencia. Por isso a sua conduta é inspirada pela verdade do Evangelho. A pessoa só vai para as obras das trevas ou porque não conhece o caminho da luz ou porque está inclinado para as obras das trevas. Neste caso, a inclinação para o mal é intencional e voluntário. No campo do relacionamento com Deus, a pessoa que pratica penitência como forma de se purificar nega a oportunidade ao poder do Evangelho de operar na sua vida. A penitência põe de lado o que Jesus fez na cruz e pelo qual o pecador encontra não só o perdão, mas também o caminho que causa a sua própria transformação. Como é que o penitente põe de parte a salvação pela fé e que é segundo o Evangelho? A salvação como oferta de Deus significa resgate. Fomos resgatados gratuitamente de onde estávamos sem a salvação em Jesus, para estarmos salvos e perdoados e justificados em Jesus. Esta salvação é a oferta gratuita de Deus e é segundo a sua graça e que não podemos de forma alguma recompensar. A penitência, por sua vez, leva ao pecador a querer fazer em si o que Jesus quer fazer na pessoa mediante a graça de Deus. Portanto, compreendendo este ponto, a pessoa que faz penitência não está a apropriar o que Jesus fez por si na cruz. É a própria pessoa purificar-se a si própria diante de Deus. E isto, portanto, põe de parte o que Jesus fez. E daí o erro teológico ou o erro doutrinário. Vamos ver o que diz Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros
segundo a esperança da vida eterna. A Bíblia é clara. As obras de justiça que houvéssemos feito eram insuficientes, como diz o versículo 5. A penitência é um ato de justiça. É o ato da pessoa querer purificar-se pela sua força, pela sua própria capacidade, para que daí possa ter o seu cadastro limpo diante de Deus. A penitência é a pessoa cumprir o ato de justiça que lhe é imposto, na esperança de poder estar num estado de reconciliação com Deus. Isto mostra que a penitência é uma obra de justiça humana e não uma apropriação da oferta de salvação em Jesus. Tito 3,4 diz que apareceu a benignidade e o amor de Deus. Esta benignidade e amor de Deus apareceu ao ser humano na pessoa de Jesus, que veio dar a sua vida por nós, e para que por tal ato de Jesus o ser humano recebesse a oferta de salvação. Em Tito, lemos que foi pela misericórdia de Deus que passamos pelo processo da lavagem da regeneração e da obra da renovação do Espírito Santo em nós. A palavra regeneração significa novo nascimento. Notemos que esta foi a obra que Deus fez por nós e em nós, mediante o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aprova ao Senhor salvar-nos pela obra da renovação feita pelo Espírito Santo que Ele derramou abundantemente sobre nós, como diz Tito 3,6. Foi quando apareceu a benignidade e o amor de Deus que o ser humano teve a porta aberta para a sua salvação. A entrada por esta porta é gratuita. Nota, tudo isto sucedeu quando Jesus veio para dar a sua vida por nós. A tradição dá muita importância aos atos de purificação pessoal. Segundo a tradição, o sentido é que se a pessoa se emendar dos seus maus caminhos ao sofrer os castigos, então a pessoa poderá ser considerada restaurada e talvez merecedora do céu. Neste caso, a pessoa pode oferecer a Deus o seu sofrimento como prova de renovação moral e espiritual. Vimos então como este ato põe de parte a operação de Deus que produz a salvação em nós ao crermos em Jesus. O castigo e penitência imposta pelos homens não salva nem perdoa pecados. O medo do castigo e da penitência não salva e não leva a pessoa a desfrutar em liberdade de toda a graça de Deus. Ou seja, a pessoa não vai para o céu por causa do medo ou por causa de penitências feitas à sua conta. O que Deus nos dá e que recebemos pela fé em Jesus é eficaz e é transformador em nossas vidas. Daí a importância de nós lermos o Evangelho, darmos atenção ao que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, como viver na paz de Deus sem a penitência? Se a doutrina de penitência não tem fundamento bíblico, qual então o ensino bíblico a seguir para que o cristão esteja em paz com Deus? A Bíblia diz que o fundamento da nossa paz com Deus está em Jesus e na nossa justificação mediante o que Jesus cumpriu na cruz. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Romanos 5, versículos 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O princípio bíblico é que o crente que está em Jesus não está debaixo da condenação. E quem não é condenado também não é réu de castigo eterno. Ou seja, Deus não condena a quem entrou na sua graça. Deus não condena quem está justificado em Jesus. Mas como entender a situação de um crente que faz as obras das trevas? O princípio bíblico é que Deus repreende aos seus filhos se andarem de forma repreensível, porém não os condena ao inferno. A condenação ao inferno é para os que tenham rejeitado Jesus e para os que rejeitarem a repreensão do Senhor. Vejamos algumas passagens bíblicas. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Apocalipse 3, 19.
Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O contexto desta passagem é a palavra do Senhor à igreja da Laodiceia, que tinha entrado num estado de mornidão. O Senhor disse-lhes que eles nem eram frios nem quentes. Neste estado, eles seriam vomitados pelo Senhor. Por isso o Senhor os chamou ao arrependimento. É interessante observar que a palavra castigo no texto grego significa disciplinar, ensinar, correção, como também significa punição. Portanto, quando Deus corrige mediante a repreensão ou medida de castigo, Deus está a fazer aquilo que poderá levar a pessoa a receber o ensino do Senhor e passar a ter uma conduta digna da sua vocação em Deus. A Bíblia é clara neste aspecto. Fomos salvos para refletirmos a imagem de Jesus, seja no nosso falar, na nossa conduta ou nos nossos planos. Segundo aos Coríntios 3:18, diz que com o nosso rosto descoberto refletimos a glória do Senhor como pelo Espírito Santo. Esta é a nossa vocação, é a nossa chamada, refletirmos a glória do Senhor, e para isso temos o Espírito Santo que nos auxilia. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1 diz andar dignos, nós andarmos de uma forma digna, de acordo com a vocação com que fomos chamados. Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Há uma razão porque Deus repreende ao filho que não anda segundo a sua palavra. Vejamos primeiro aos Coríntios 11, versículos 31 e 32. 1 Coríntios 11, versículos 31 e 32. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Na igreja de Corinto havia um ambiente de conflito entre os irmãos. Paulo escreveu explicando que não era correto haver este ambiente entre os irmãos. Por isso, ao virem à mesa do Senhor, cada um devia examinar-se a si próprio para então participar de forma digna. 1 Coríntios 11, 28 diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A palavra examine-se neste contexto significa ver com sinceridade se, à luz do que Jesus fez por nós na cruz, se o crente está em condições, isto é, se respeita, se considera o que Jesus fez, se honra ao Senhor na sua vida e na sua conduta. Este exame inclui o crente considerar a sua conduta e atitude para com os seus irmãos em Cristo. A pessoa que se julga a si própria diante do Senhor estará a ter o cuidado diante do Senhor e dos irmãos de ver se a sua conduta é apropriada. Onde há conduta errada, o Senhor repreende. A palavra repreende, no texto grego, é a mesma palavra que ocorre em Apocalipse 3:19 em relação à palavra repreensão e significa castigo, ensinar, corrigir, punir. Apocalipse 3:19, portanto, a palavra ocorre aí também. Porquê é que repreende ou castiga o Senhor? Para que o crente, o discípulo de Jesus, não seja condenado com o mundo. Deus repreende ou castiga tendo em vista a mudança de conduta por parte do discípulo de Jesus. Esta repreensão é prova do amor de Deus para com os seus filhos. Hebreus 12:6 diz: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Vendo o contexto deste versículo, ou seja, os versículos anteriores, os versículos que seguem, vimos que a correção visa a nossa participação em Deus. Não é um ato de santificação no sentido de que temos a santificação pelo sangue de Jesus, mas é a chamada da nossa atenção para termos o cuidado de aprender de Deus, para assim andarmos com Deus e usufruirmos de tudo o que Deus já nos tem dado em Jesus. Ou seja, tem a ver com sermos responsáveis, não preguiçosos,
mas sermos cuidadosos em aprender de Jesus. O alvo desta repreensão, conforme referido em Hebreus 12:6, é para que as nossas obras sejam feitas em harmonia com o que Deus está a fazer, porque nós, como diz o contexto, fomos chamados a sermos participantes daquilo que Deus está a fazer. É como um pai que corrige ao seu filho errante. A correção é um ato do amor do pai, tendo em vista o cuidado que o próprio filho deve sempre nutrir em si mesmo. A correção não é um ato de rejeição, mas sim um ato de afirmação de que o discípulo de Jesus é e continua a ser filho ou filha de Deus. Vimos então que, segundo Provérbios 3:12, Hebreus 12:6, Apocalipse 3:19, versículos que acabamos agora de ler, que a repreensão de Deus é um ato do seu amor e não é a condenação da pessoa, não é a condenação ao inferno, à eternidade sem Deus. O princípio bíblico é que Deus não rejeita aos seus filhos que façam erros. Deus repreende e corrige aos seus filhos que fazem erros. Cabe a cada filho de Deus aceitar a correção e mudar o seu comportamento para ser conforme o ensino das Escrituras. É importante notar que esta disciplina não é para a pessoa ser salva, mas é uma medida corretiva, ou seja, é uma forma de lembrar o discípulo que está salvo a estar com atenção em tudo o que faz. O Filho de Deus não anda segundo o medo sustentado pela tradição. Não, nós não andamos como que fugitivos de Deus, pensando que logo que Ele nos apanha, que nos vai castigar. Nós andamos sempre no temor de Deus, isto é, ter respeito e honra para com Deus. O discípulo de Jesus deve ordenar a sua vida de forma a glorificar e honrar ao Senhor. O alvo do discípulo de Jesus é que, em tudo o que fizer, que seja sempre como diante de Deus, de quem recebemos toda a boa dádiva, como nos diz Tiago 1:17. Tiago 1:17 diz que toda a boa dádiva vem de Deus. Porém, se o discípulo pecar, lembre-se que Deus recebe amorosamente o arrependido. A tradição pode levar a pessoa a ficar confusa quanto ao amor e justiça de Deus. Tal pessoa, na sua confusão, já não desfruta com liberdade da graça de Deus que lhe é dada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Hebreus 12, versículos 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Este trecho diz-nos o seguinte: o discípulo de Jesus em tudo segue a paz com todos. O discípulo de Jesus em todas as coisas procura viver os princípios da santidade, porque sem a santidade não verá ao Senhor. O crente deve ter o cuidado de nunca deixar que a amargura ganhe raiz na sua vida. Onde há raiz de amargura, esta a seu tempo dará o seu fruto. Onde há fruto e amargura, aí há muitos que se contaminam, conforme diz o texto. O crente também tem que ter o cuidado de não se privar da graça de Deus, ou seja, não deve desviar-se do que Deus lhe dá. Não deve criar na sua vida impedimentos ao que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Porque em Jesus o discípulo já está santificado. Agora é uma questão do discípulo aprender os ensinos de Jesus e andar nesta santidade. E assim está a usufruir da graça de Deus, daquilo que Deus já lhe deu. É nesta oferta da graça de Deus que encontramos a liberdade para não andarmos com ansiedade e medo do castigo de Deus. A graça de Deus é aquela disposição de Deus pela qual Ele está sempre a demonstrar o seu amor e os seus cuidados para conosco. A graça de Deus é aquela disposição de Deus pela qual Ele está sempre a providenciar o que necessitamos para vivermos cheios do Espírito Santo e felizes e realizados na salvação que Deus nos dá em Jesus. A graça de Deus diz-nos para andarmos na força que Deus nos providencia e assim não andarmos a satisfazer a vontade da carne e do pecado. A graça de Deus diz-nos que, se pecarmos,
que temos em Jesus o nosso auxílio, o nosso advogado, para vencermos a tentação e a força do pecado. Termino aqui com a leitura de 1 de João, capítulo 1, versículos 7 a 9. 1 de João, capítulo 1, versículos 7 a 9. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vimos então que nós não fomos chamados para estarmos em medo ou continuarmos em medo, mas para viver no contínuo poder do Evangelho, na contínua graça de Deus, debaixo da sua misericórdia, dos seus braços de amor que nos sustentam. Nós fomos chamados para andarmos nesta graça de Deus. Não deixe o medo roubar a sua paz em Deus. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, nós lemos: ninguém se prive da graça de Deus. Esta passagem bíblica significa que não nos devemos privar do que Deus já nos deu através do sacrifício redentor de Jesus. Da parte de Deus não houve erro algum em manifestar a sua ampla graça para com o ser humano. Posto isso, fica ao cuidado de cada pessoa declarar diante de Deus que acredita no que Jesus fez a favor da humanidade mediante a sua morte na cruz do Calvário. Fica ao cuidado de cada pessoa aceitar ou não a graça de Deus. Se aceita a graça de Deus, quer então dizer a Deus que aceita a salvação que Ele oferece mediante o que Jesus já fez, mediante a sua morte redentora na cruz do Calvário. Será oportuno dizer a Deus que aceita o que Jesus fez a seu favor. Diga a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados e salva a minha alma. Se fizer uma oração deste género a Deus, acreditando no grande amor que Deus tem por si, creia também que Deus ouve e que Deus responde. Continuamos orando que toda a bênção de Deus seja amplamente manifesta na sua vida. Continue lendo a Bíblia. Continue falando com Deus em oração. E logo possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Muita bênção de Deus para si.